cumprindo a nossa missão. Tarde na conexão, 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 tarde na conexão. Aleluia, Jesus é bom? Amém. Louvamos ao Senhor. Glória a Deus por mais uma tarde. Glória a Deus porque o Senhor está nesse lugar. Bem-vindo todos que já estão aqui e já estão por aí conversando conosco. Welcome, everybody. Nós damos graças ao Senhor porque Ele é bom e alegria de estar aqui, alegria de estar com todos. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tarde de bênção, porque é tarde de comunhão, tarde de... Muito bom, tarde de conexão, sábado especial. Hoje é o nosso sábado especial de participação. Sábado está... a minha cola aqui. Amém, glória a Deus. Pra eu não esquecer eu o creio nome que do está todo Instagram mundo da um pouco ansioso, né? Assim... No grupo da Conexão, nas lives dessa semana, muitos comentários. Será? É. Por quê? Porque, assim, houve uma propaganda de uma tarde especial, né? Não sei se é por isso que tem toda essa decoração, todos esses apetrechos, inclusive os brindes que estão aqui também, né? A tarde já começou a ser especial, Você viu, né? É verdade, hoje a tarde foi... com a portas abertas, já começou realmente assim, muito especial. Nível... Né? E antes da gente começar, eu queria saber se está todo mundo preparado, né? Porque assim... Eu acho que não, viu? Não. Eu acho que o pessoal... Não sei. Olha, nós aqui tivemos uma movimentação, assim, uma leve movimentação no começo, dos irmãos falando que já estavam ali. Acho que esqueceram já, Chegou a hora da prova, não sei que prova é essa. Que prova, gente? Alguma coisa assim, quem vai acertar sou eu. Não, sou eu, tô animado. Mas agora, eu acho que o pessoal tá meio xoxo, meio assim, ai, não. Então tá eu tô bom. super animada. Você tá super animada, amor? Olha, então, já que o pessoal tá meio assim, eu quero aquelas canecas pra mim, aquele copo que tá lá perto da Carminha, eu quero pra mim. Aquela de fundo azul ali, eu gostei muito pra mim. Essa de fundo azul, se vocês não se incomodam. Já tô pegando aqui os que eu quero, é esse daqui. Esse aqui é o meu. Vocês estão aí desarrumando tudo, viu? Eu tô só Também pra tem saber. umas camisas aqui. Essas camisetas aí, eu tô achando muito legal. Opa, a mãe já também. escolheu. Mas Essa aí que você quer, mãe? Mas o negócio é assim, tá? É pela graça, mas não ganhou um prêmio. A Bíblia não fala que você ganha prêmio pela graça. Não. Entendeu? Aqui era questão de merecimento. Olha, entendeu? tem um pessoal aqui... E o que faremos para merecer esses prêmios? Que tá começando a se mexer, assim e tal. Manda, ó, Vângela. Eu acho que ainda tá muito pouco. Manda as perguntas, ela tá falando aqui. Eles Só estão mandar. pedindo coisas que não estão nos brindes, gente. Televisão, carrão e notebook faz parte do nosso cenário. Eles são usados para promover para nós esse momento de comunhão. Então, nem eles a mesa não de som, estão, né? tá bom? Deixamos claro que Humberto, Mariana e Manu não estão sendo sorteados hoje. Também não é estão. verdade. Eu sei que Não todo mundo... estão, é verdade. Eita, É verdade, tá bom? pessoal, eu vou te falar. A gente não tá sorteando esse pessoal aqui. Mas Eles se der um fazem parte lance, do... a gente pode até ver, viu? Porque o A negócio gente tá feio. fazendo parte do cenário só, tá bom? Eu já tenho um dono, meu dono é Deus. Pronto, acabou. A gente vai encerrar a live por aqui. Boa tarde tá a bom? todos. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite a todos. Acabamos a nossa live de hoje. William Bonner que se cuide, viu? Olha. A Então, Nina mas- quer o chinelo, muito Quer o bem, chinelo. vamos. Mas vamos começar, né, gente? Vamos começar. Vamos começar, uma hora Como a gente tem vai que começar. funcionar a nossa tarde? Você pode falar alguma coisa sobre a nossa os tarde? versículos estão decorados. Pode, eu gosto é assim, viu? Eu gosto é Isso dessa aí. certeza. Vamos ver, vamos É ver. isso aí. Vamos não, lá. a minha mãe também não está, tá bom? Deixo claro, tá? Esse lado da mesa também. Minha mãe, minha cunhada, minha sobrinha, a minha pastora, não estamos, tá bom, gente? É verdade. Aquilo que Não. vocês veem todo dia não está. Vamos definir assim. Nem tá o bom? Porgesso também não tá vendo. Não, É, o o Porgesso Porgesso está também participando não. O conosco. Porgesso, Se ele ele é da responder igreja. algumas perguntas, tudo bem. Mas vamos lá.
né? Certo. Vamos mais ou menos como vocês assim calcularam a tarde de hoje. Posso dizer que eu e a Mariana ficamos bem empolgadas, demais, animadas em preparar algumas coisas para vocês, tá bom? E a Rafaela e a Emanuele também ficaram bem animadas e empolgadas, decorando todo o cenário e fazendo toda essa beleza que vocês estão vendo, mas vamos ao que interessa. No decorrer dos 14 anos de conexão, nós tivemos alguns acontecimentos, alguns marcos importantes, alguns eventos importantes, algumas coisas legais que nós sempre estávamos contando na história da igreja, que se você chegou até hoje aqui, você já teve informações importantes sobre isso, e tudo isso hoje será gentilmente usado contra você. Você achou que era a favor, né? Não, será contra, tá bom? Nós fizemos algumas perguntas fáceis. Não, foi fácil. Foi fácil. E como é que o pessoal faz para participar? Como é que o pessoal faz para participar? Bom, algumas perguntas serão lançadas. E vocês aí de casa poderão responder essas perguntas. Porém, entretanto, todavia, algo muito importante. Não estaremos recebendo respostas nos comentários do YouTube e nem no WhatsApp. Não vão ser vistos, não vão ser considerados. Nada. Se você responder no YouTube e o seu irmão for mais ligeiro que você, não souber a resposta, pegar a sua resposta e ligar para o nosso Skype e responder, o prêmio é dele. Ou seja, as respostas para cada pergunta e a participação dos irmãos será pelo Skype da conexão. A primeira pergunta é? Contando delayzinho, certo? Lembrando que nós temos um delay, tá bom? Nós não vamos fazer a primeira pergunta, nós vamos abrir o tempo para a primeira ligação. Depois que a pessoa atender o telefone, ela vai escolher uma cor, e aí, então, nós vamos falar a pergunta. Pode ligar, então. Tá bom? Então, pode ligar. Vamos abrir o tempo, e nós temos aí mais ou menos 20 segundos. A primeira pessoa que ligar e for atendida vai abrir a resposta. Se acertar a resposta, muito simples, ganha a caneca, tá bom? E se não acertar, participa com a gente. Quem não acertar e participar, nosso povo. Não vai tem ganhar. problema nenhum. Ah, mas e se eu não souber a história da igreja? Tudo que a gente falou aconteceu durante a semana. Nós falamos. Opa! O primeiro participante, quem é? Esse sonzinho é bom, hein? Quem é? Vamos ver quem foi o nosso primeiro participante. João Vitor! É o João. Boa tarde. Vamos lá fazer a pergunta para o primeiro... para o primeiro corajoso da tarde. Boa tarde, você tá bem? Boa tarde, tô bem, graças a Deus. Muito bem. A pergunta não. Ele não vai chegar. Vamos lá, nós vamos ver para você enxergar as cores. Você está vendo as cores aí? Temos rosa, laranja, azul e amarelo. Amarelo, rosa e laranja. Escolha uma cor. Encosta mais aqui, perto dessa câmera aqui sua. Não dá para ler a pergunta, só uma cor. Deixa ele ver lá, de lá, ó. Porque senão não dá para ver a pergunta. Não ouvimos. Manda o rosa e o rosa. Pronto. Primeiro ou segundo? Eu pensei a mesma coisa, mas essa piada já tem dono, né? Vai que alguém cobra o direito. Rosa, João. Pode mandar. Hã? O rosa número 1 ou o rosa número 2, João? O rosa número 2. O rosa número 2. Vamos lá, tira daí. Número 2, João. Eu posso ligar de novo, né? Quê? Se eu não acertar, eu posso ligar de novo, né? Pode sim. A gente só não garante que você vai ser o mais rápido da próxima vez, mas vamos lá. A internet do outro caia também. Não pode orar pra internet dos irmãos caírem. E Vitória não pode soprar também, que eu tô te vendo aí, hein, Vitória? Deita o celular, irmão. Pode. Vamos lá, a primeira pergunta. A pergunta é: para qual destino foi a primeira viagem internacional da conexão? Chico Pai. Calma, muita calma nessa alma. Será que pode? Vai ficar tudo bem. Pode ajudar. Fala de novo, Gê, a pergunta. Vamos lá. Eu vou pôr o tempo, tá? Paraguai. Não, você calma não aí. Ai, meu Deus.
Já foi. Você já foi, João. Errado! Você errou, João Vitor. Mas a gente não tem problema. Você não acertou, mas não tem problema. Sua participação foi muito importante. A pergunta está no ar ainda para quem quiser ligar. Mas você pode ligar na próxima ligação, tudo bem? Continua aí com a gente participando. Tá bom? Tchau. Obrigada por participar. Deus abençoe. Até já. Fica aí. Daqui a pouco a gente se vê. A próxima pessoa que ligar e responder... Opa, já tem. Opa! Alguém sabe? Jéssica! A Jéssica tá ligando. Você sabe essa resposta, Jéssica? Oi, irmão, eu tô te ouvindo. Estamos ouvindo... As linhas estão congestionadas, tem muita gente querendo ligar, mas vamos lá. Lembra de desligar o seu Desliga YouTube. o YouTube. Desliga o som do YouTube. Oi. Opa. Oi, vamos lá. Nós estamos com, então, aquela pergunta. Qual foi a primeira viagem internacional da Conexão valendo aquela caneca lindíssima que foi mostrada? Você sabe? Bem, como eu sou novato, sou um novo convertido, eu creio que tenha sido... Eu vi aqui olhando Conexão, acho que foi para Colômbia. Não. Vamos então atender a próxima ligação. Tchau, irmão. Paulinho, na próxima a gente se vê, hein? Nina. Calma. É muita ligação. Opa! É muita ligação. É a Nina. Oi, tia Nina. Vira a câmera, meu bem. Câmera, tia. A gente tá vendo você ao contrário. Desbloqueia o celular pra tela girar. Aê! Pronto. Nina, vamos lá. Concentração aqui, hein? Pronto. Calma. A mesma pergunta do João? É a mesma. Na Ela nem categoria História da Conexão. A pessoa tá ligando, ela nem valendo sabe. aquela caneca lindíssima. Para qual destino foi a primeira viagem internacional da Conexão? Bolívia! Aleluia! Acertou! Parabéns pra você. A primeira ganhadora da tarde. E hoje, né, o nosso sábado especial, então, está com você. E, por favor, nós estamos aqui para aprender algo mais. Explique para nós o que você vai trazer e como você vai nos ensinar no dia de hoje. Deus abençoe. Então, vamos lá. Eu dividi o plano da salvação em 4 etapas, tá, gente? A primeira etapa é o que é o pecado. A segunda etapa é se a pessoa conhece Jesus, né? Se você conhece Jesus. O terceiro ponto é porque Jesus morreu. E o quarto ponto é receber a Jesus. Ok? Então, vamos lá para o primeiro ponto. O que é pecado? Vamos lá fazer o sinal de pecado. Lembra da coxinha? Pronto. Ela cruzando assim, ó, no peito. Batendo assim no peito, ó. Batendo no peito, pecado. Certo? Isso é pecado. Tá? Muito bem, tá todo mundo fazendo certinho. Pecado. Não é do lado da mão, tá, gente? É do outro lado, ó. Tá? Não é do ladinho assim, não, ó. Aqui já é um outro sinal. Tem que lembrar que tem que fazer certinho, porque você pode fazer um outro sinal sem saber, tá? Aqui do outro lado, pecado. Muito bem. Ok? Porque em Libras, às vezes, o sinal pode se parecer muito. Se você errar, você vai estar falando uma outra coisa que você não quer falar. Ok? E ele vai ficar sem entender o que você está passando a mensagem para ele. Ok? Muito bem. Então, isso aqui é pecado. Então, você vai falar o que é o pecado. A mesma configuração da mão. Ó. O que é o pecado? Certo? O que é o pecado? Ok? O pecado é o quê? Aqui todo mundo assim com a mãozinha assim na testa. Ó. Desobedecer. Ó. Da testa, joga pra baixo. Da testa, joga pra baixo. E faz uma cara feia. Isso significa desobedecer. Desobedecer. Pro ladinho assim, tá? Ó. Desobedecer.
Desobedecer a quem, gente? A Deus, né? A Deus. Então, faz o dedinho do dia, lembra do dia? E aponta para cima, pro céu. Deus. Certo? Desobedecer a Deus. Ok? Perfeito, consegui, hein? Então, agora vamos lá. Vamos. Tem que fazer bem devagarzinho. Vamos. O que é o pecado? É desobedecer a Deus. Perfeito. Ok? Vou fazer bem devagarzinho, ó. Vamos. O que é o pecado? O pecado. É desobedecer a Deus. A Deus. Show! Ok? E o que mais? O que mais que é pecado? É fazer. O sinal de fazer, ó. A mãozinha assim, ó. A mãozinha, pronto, de motinho, mas bem fechadinha. Assim, ó, batendo uma unha na outra. Batendo uma unha na outra. Assim, ó. Uma mão fica parada e a de cima que desce, ó. Fazer. Fazer. Isso aqui é fazer. Lembra de como se fosse matar um piolinho. Pronto. Certo? Fazer, tá? Fazer coisas, ó. Olha o sinal de coisas. Olha o sinal de coisas. Coisas. Eu tô pedindo uma coisa. Coisas. Fazer. Vamos lá. Fazer coisas ruins. Assim, a cara feia, ruins. É fazer coisas ruins. Sim. Então vamos lá. O que é pecado? Desobedecer a Deus fazendo coisas ruins. Ok, gente? Alguma dúvida? Muito legal. Ô, Nina, esse dedo de coisas, o polegar tem que estar pra cima ou não? É tipo uma arma. É, tipo uma arma. Entendi. Só que mexendo os dois dedinhos assim, ó. Ah, tá. Então tem que estar a arma. Tá bom, beleza. Mexendo assim, das duas mãos. Esse sinal usa as duas mãos, tá, gente? Ó, coisas. Tá? E o que é que o pecado faz? O pecado, ele nos separa de Deus, certo? Ótimo. Então, ó, o pecado, de novo, né? O pecado, ele nos separa. Separa de Deus. Separa de quem? De Deus. De Deus. Ok? O pecado nos separa de Deus. Ótimo, fechou aí. Certo? Não aumenta fechou mais aqui. Não, que essa eu já decorei, tá ótimo. Não, já fechou aqui, pastora. Fechou, acabou. Não. O pecado separa de Deus. Aqui. Pronto, o segundo ponto é você conhece Jesus, ok? Então vamos lá. O você é só apontar para a pessoa. Você. Você conhece é o quê? Faz o número 4 e põe no queixo. Assim, ó. Bate no queixo, assim, ó. Ah, sim. Conhece. Isso é conhece. Show. Certo? Você conhece e Jesus é o quê? Você aqui. Vai usar as duas mãos. Aqui, esse aqui eu lembro. Você conhece Jesus. Somente com o dedo do meio, ó. Somente com o dedo do meio, você vai apontar para uma mão e depois apontar para a palma da outra, certo? Com o dedo do meio, você encosta na palma de uma mão e depois encosta na palma da outra, ok? Você conhece Jesus? Aqui, ó. Ok? Você. Ótimo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Perfeito. Tudo bem, tudo bem. Ótimo. Então, pronto. Você conhece Jesus? Ótimo. Então, Jesus, de novo, é o Filho, não é? É o Filho. É o Filho de Deus. Ok? Eu perdi o filho. Filho, assim, ó. Puxa assim, como se fosse puxar o peito, certo? Do mesmo lado da mão, você vai fazer isso aqui. Não é do outro lado, tá, gente? É do mesmo ladinho da mão.
puxa assim o peito, é filho de Deus. Devagarzinho. Jesus é o filho de Deus. Ok? Vamos lá repetir? Você conhece Jesus? Exatamente. Jesus é o filho de Deus, ok? Certo. Lindo! E Jesus é o filho de Deus e ele veio dos céus, ok? Eita, bagaceira. Ó, o céu você faz assim, ó, um Czinho. Puxa assim, ó, junta aqui a mãozinha e abre. Céu. Tá bom? A gente costuma fazer. Pronto, faz de ladinho assim, ó. Ok? Céu. Ok? Então você abriu aqui, é o céu. Então ele veio do céu, ok? Então você faz o céu, bota a mãozinha aqui para baixo, ó, depois, e ele veio do céu. Eu perdi o céu, hein? Ok, gente? Faz o céu, depois diz que ele veio. Ok? Assim, gente, lembrando que na Libras, como eu já falei que é diferente do português, tem palavras que elas trocam. Tipo, quando a gente vai falar, aqui a frase é Jesus veio dos céus. Só que na Libras é o contrário. Eu primeiro vou fazer os céus, depois que ele veio de lá. Ok? Entendeu? Que é o lugar que ele veio. Ok? E ele veio para quê? Ele veio para morrer, ó, aqui no pescoço. Pelos nossos pecados. Volta para pecados de novo. E o Cezinho? Ok, gente? Não, Visky, vamos fazer essa sequência de novo, que tá difícil. O céu eu perdi completamente. Vamos sim. É só até aqui, tá? Essa sequência. Oi? Vamos repetir. É só até aqui essa sequência. Tá certo. Já tá acabou certo. aqui do pecado. Então, vamos aqui lá. tá uma feira, mas a gente vai conseguir repetir, tá bom? Vai dar certo sim. Vai dar certo sim. Então vamos lá. Que é empolgante. Você conhece Jesus? Conhece Jesus? Certo. Jesus é o Filho de Deus. De Deus. Ele veio do céu para morrer pelos nossos pecados. Morrer. Ok, gente? É a parte mais importante, né, Nina? Perfeição, perfeição, perfeição. Exatamente. Tô chocada. Ok, gente? Tudo bem. Então, por que Jesus veio, né, gente? Morrer então, pelos nossos pecados. Ó, os 2 dedos indicadores bate assim um em cima do outro, ó. Isso aqui é por quê? Por quê? Ok? Certo, por quê? Porque Jesus veio do céu, né? Repete o sinal. Exatamente. Porque Jesus veio dos céus. Ok? Certo. Ok. Aí você repete. Jesus morreu na cruz. Na cruz. É o dedinho assim de cruz. Uma cruz. Na cruz. Certo. Para purificar. Faz um L. Faz um L e desce assim no seu corpo, ó. Desce no corpo. Você purificou, certo? Para purificar os pecados. Os pecados. Ótimo. Faz os pecados, ok? Jesus veio dos céus para morrer na cruz e purificar os nossos pecados. Ok? E salvar as nossas vidas. Agora vamos salvar.
Salvar é assim, como se você estivesse agarrando algo que está caindo, ó, no ar. Salvar. Salvar. Salvar os nossos pecados. De novo, volta para pecado de novo. Ok? Devagar. Salvar os nossos pecados. Dos nossos pecados. Estão pedindo para tu repetir aí do começo. Do ponto 1. Do 1, na sequência, okay, só repetir, tá? Ok, vou repetir. Beleza. Então vamos lá. Então o ponto 1 é o que é pecado, certo? O que é o pecado? Agora você vai direto, fazendo todinho, tá? Ah, tá certo. Tudo bem, então. Ok. O que é o pecado? Pecado é desobedecer a Deus, fazendo coisas ruins. O pecado nos separa de Deus. Você conhece Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Ele veio dos céus para morrer pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz para nos purificar dos pecados e salvar as nossas vidas. Ó, faz a coxinha de novo, que eu não ensinei agora a vida. Faz a coxinha do mesmo ladinho da mão, aqui no peito, ó. Faz assim, ó, sobe e desce, ó. Sobe e desce. Vida. Como se fosse subindo assim, ó. Vida, ok? Isso significa vida, certo? Então, porque Jesus morreu. Por quê? Né? Por que Jesus morreu? Jesus porque assim morreu na cruz para purificar. Para nos purificar dos pecados. E salvar as nossas vidas. Ok, gente? Perfeito, Nina. Maravilhoso. Agora receber Jesus. Receber o sinal de receber é você puxar para você e fechar a mão, ó. Recebo. Eu recebo. Tá? Jesus. Receber Jesus. O quarto ponto é esse. Receber Jesus. Então você vai falar. Você. Com a mão fechadinha assim, igual como eu ensinei naquela hora, ó. Da motinha. Vai fazer assim, ó. Pra cima e pra baixo. Esse é um sinal repetitivo, tá, gente? Precisa. Ah, você precisa de Jesus. Ok? Você precisa de Jesus. Precisamos de Jesus. Ok. Você precisa de Jesus aonde? Coração, aqui, ó. O sinal do coração. Coloca a mão aqui assim, ó. E faz assim. Não, fecha não, faz assim, ó. Balança a mão assim, ó. A mão fica coladinha no peito e balança assim, ó. Pra cima e pra baixo. A mão, ó. Eu vou fazer ela fora do peito, tá, gente? Assim, ó. Dá pra ver direitinho? Pronto. Vou fazer aqui de lado. Assim não, Mari. Ó, não é pra fazer assim de lado. A mão fica... Vou fazer mais ou menos assim, ó. Tá melhor assim, ó? Aqui assim, ó. Ok? Coração. Não. Não é assim de lado. A mão fica na diagonal. E faz assim. Pronto, Tati e Humberto estão fazendo certo. Bota a mão. Exatamente. Tati e Humberto estão fazendo certo. Põe a mão no peito, né? E faz assim, coração, exatamente. Pronto. Pastora tá corretíssima. Nota 10. Bom, muito bom. Muito bom. Ok. Então vamos repetir aqui. Receber Jesus. Esse é o tópico, né? Receber Jesus. Você precisa receber Jesus no seu coração. Jesus em seu coração.
você precisa receber Jesus no seu coração. Em seu coração. Essa eu vou decorar. Acabou. Você. Ok. Você precisa agora vamos receber só mais uma Jesus frase, só mais 2 frases para terminar esse tópico. Tá certo. Você. Agora faz a letrinha I, ó. A letrinha I é essa. A vogal I. Vira a mão assim, ó, para frente. Agora, como se fosse um parafuso, de baixo para cima, ó. Um parafusozinho. Fazendo assim, redondo, assim, ó. Isso aqui significa que você é importante. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. A mãozinha de Deus. Ok? Posso passar, gente? Tudo bem aí? Tá ótimo. E Deus ama você, né? Deus, agora aqui no peito, ó, fecha a mão, ama você. Com a carinha de amor, né? Deus ama você. Eu tô aqui, senhor. Ok? Deus ama você. Se você for fazer... Olha aqui, gente. Se você for fazer assim, ó. A pessoa vai perguntar, que amor é esse? Isso que a pessoa vai perguntar, que amor é esse, né? Então vamos fazer uma carinha de amor. Você é importante para Deus. Ele ama você. Vamos repetir. A gente pode passar mais 7 vezes e aí depois mais 7 e eu acho que já dá certo. Agora você vai fazer ele inteiríssimo e vai ficar gravado, registrado. Devagarzinho. Tia Nina, Okay? não fala nada. Oi, não amor, fala... pode perguntar. Ela vai falando e traduzindo para ficar gravado agora o plano de salvação inteirinho. A gente não vai falar nada agora, a gente vai ficar quieto. Você vai falar e aí vai ficar gravado o plano de salvação. 1, 2 e com você. Ok, gente. O que é o pecado? O pecado é desobedecer a Deus. É fazer coisas ruins. O pecado, ele nos separa de Deus. Você conhece Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Ele veio dos céus para morrer pelos nossos pecados. E por que Jesus morreu? Jesus morreu na cruz para nos purificar dos pecados e salvar as nossas vidas. Receber Jesus. Você precisa receber Jesus em seu coração. Você é importante para Deus. Deus ama você. Amém. Olha, o sinal de amém, gente, que eu não ensinei ainda. A mão fechadinha aqui e cobre a outra assim, ó. A mão fechada e cobre. Vem aqui, ó, no peito. Amém. Amém. Amém? Amém! Arrasou! Nessa terça-feira, que é terça-feira de... Penso! Gente! Amém! Tá. Conseguimos! Uhul! Conseguimos o personagem comentado de hoje, parabéns! Foram assim, o que, uns 45 dias, né? De muito ensaio, 45 dias, assim, de intensivo, né? Ficamos, né, de um intensivão, mas conseguimos o personagem comentado de hoje. E personagem comentado de hoje foi... Jeremias. Muito bem, um personagem assim muito suave, né? Palavra suave, uma vida suave. Nós vimos assim que Jeremias, né, foi assim muito suave. Vai terminar o ano e a gente não termina esse Jeremias e toda palavra é assim. E a gente lê de 2, 3 capítulos, gente. E assim continua lendo, forte. Continuamos, né, bem suave. E na suavidade de hoje, nós vamos comentar
Jeremias, né? E o que temos suavemente para falar? Eu estou imaginando a cara de João 31. Só ele pensando suave, né? Suave, eu estou imaginando, né? Assim, ele falando suave a respeito de Jeremias. E o que vamos suavemente falar, você também pode colocar no comentário, tá bom? O seu comentário a respeito de Jeremias. Deixa aí nos comentários o que Deus ministrou na sua vida através de Jeremias, porque até esses dias, enquanto a gente estava lendo o livro de Jeremias, nós aprendemos muitas coisas e algumas pessoas até falaram comigo. Eu pedi a Deus que eu pudesse ser forte, né, que eu pudesse não desistir como Jeremias foi firme. Então, também o que Deus ministrou, nós ainda estamos, né, aprendendo com Jeremias, nós ainda estamos pedindo a Deus que nos ajude. Eu quero até deixar uma sugestão com vocês. Tem um filme chamado Jeremias, o link dele ainda é muito difícil de achar na internet, mas ainda temos, né? Ainda temos alguns links, não tem em serviço de stream, não tem em serviço de stream, é um filme de 98, mas é um filme muito bom, de Jeremias, com um ator muito conhecido, mas se você encontrar o link, pode assistir. É um filme muito bom de Jeremias, que bem fiel à Bíblia. É um filme de 98, é um filme de... tá. Tem vários, quando você digita, tem vários links, mas é um filme só, que é de 1998. Ele é muito fiel à Bíblia, dá a impressão que você está lendo o livro de Jeremias. E assim, todos os anos que leio Jeremias, eu assisto o filme. Oi, amor? E quando a gente vai lendo, a gente vai lembrando das cenas dos filmes, né? Quando Jeremias vai pregar pro povo, quando o povo vai ser levado, a gente lembra das imagens. É muito bom, então vale a pena você procurar, mas só tem esse mesmo, sabe? É de 98 e o ator é um ator conhecido, então, sabe, vale muito a pena você procurar o link e vale a pena, só não dá para recomendar e não dá para compartilhar o link, porque o link, assim, pode ter, né? Mas, assim, procure e encontre e ache o link esse link. Se alguém tiver e quiser compartilhar com vocês, podem compartilhar, mas sabe, é um link que vale a pena e é um filme que vale a pena vocês assistirem, porque ele é muito fiel à Bíblia e como a Manu falou, parece que você está lendo e conforme você lê, você vai ver as cenas do filme, é muito bom, tá certo? Então deixe o seu comentário e a sua experiência com o personagem, né, de Jeremias. E nós vamos comentar algumas coisas aqui do personagem de Jeremias que nos fortaleceu. 1, 2, 3. E quem vai comentar? Quem vai começar? Podem começar. Então, o que eu vou falar, é lógico, né? Boa tarde. Então, o que eu vou falar acho que todo mundo viu isso, mas o que me chamou a atenção, porque não tem um trecho de Jeremias que eu consegui falar assim, você pega isso e você faz isso e você segue ele por ele. Mas, né? Mas o que eu vi foi a questão já fazendo um paralelo. Deus às vezes coloca propósitos no nosso coração. Só que a gente olha os grandes exemplos da Bíblia e começa a achar que se abaixo daquilo não é um propósito de Deus. Não, eu vejo só pela obediência. Então, vamos pegar no exemplo de Jeremias, a partir do momento que ele teve o chamado de Deus e a questão do coração voltado para obedecer, né? E isso daí, enfrentando o que tiver que enfrentar. Talvez a gente não tenha que enfrentar tudo o que ele passou, mas às vezes por muito menos a gente abre mão. Então a questão da perseverança, a questão da fé no sentido de, sabe, eu estou ouvindo, é a Deus e vou obedecer. E isso ele passou por sociedade, passou por família, passou por tudo que tinha que passar, né? E aí, ainda peguei agora com a Rafa a referência de um texto que eu estava tentando lembrar, que é em Hebreus 12, ele fala de Jesus, mas eu trago isso agora para as nossas vidas, ficando muito mais claro com relação a Jeremias. E ele fala, né, no Hebreus 12, a partir do versículo 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz e sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Aí o versículo 3 ele fala: pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores,
Desse modo, vocês não ficaram cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Então ele coloca, sabe, aqui nesse momento eu lembrei de Jeremias mostrando justamente isso. Por tudo que ele passou para obedecer a Deus. E a diferença é, ele passou, não era por pecado dele. Era por repreender o pecado do próximo, querendo conduzir o próximo à santidade, né? À salvação. Então eu vejo assim, peraí, pequenas coisas que Deus coloca na nossa vida, né? Diante do que ele colocou para Jeremias. E a gente às vezes não enfrenta. Então o que será aqui vencer a ponto de arriscar a própria vida, a ponto do sangue ali. Então isso me deixou de uma forma muito minimizada diante de tudo que, sabe, que Jeremias passou, enfrentou por causa de terceiros, né, por causa de outros. Então ele fala, eu não estou numa perseguição pessoal, ele estava numa perseguição, né, pela obediência. Não era um pecado dele, não era nada dele, era uma coisa dos outros. E isso daí que eu tomei, sabe, essa questão de ouvir, obedecer e ter a certeza daquilo que Deus colocou no seu coração, para que você possa fazer, independente de causa ou consequência. Faz e faz. Mas não tem, mas por que isso? Mas eu não sou digno disso, eu não sou, né, por que eu vou passar por isso? Apenas obedeça, né, porque senão a gente começa a olhar para o lado e perde o foco do propósito. Dentro do que o Humber falou, né, eu também, a história de Jeremias é muito forte, ainda que algumas vezes a gente vê o pecado do povo e a gente vê a reação de Jeremias, né, o sofrimento e realmente toda essa luta, como o Humberto falou, de ao mesmo tempo que você tem certeza, né, do que Deus te falou, você também vê a reação do povo em contrário a essa palavra. E eu separei 3 coisas que eu vi em Jeremias, né. E eu não vou ler o texto para não prolongar e para não também poder todo mundo falar. Mas em Jeremias 20, o versículo 2 e 3... 40 em um livro inteiro. Em um livro inteiro, a pessoa vem abrir no mesmo. Olha, é difícil. Conectados. Já tem 3. Foi o Jeremias 20, né? E quando ele fala do Passur, né, que vai lá, prende ele porque ele está pregando. E aí, porque ele é preso, logo depois que ele é preso, logo depois que ele é torturado, ele apanha, ele sai de lá e ele começa a falar a mesma coisa que ele tinha falado antes, né? Ele não muda o seu discurso por causa do que Passur tinha feito com ele, da prisão, do açoite, né? Ele sai, no versículo 3, ele fala, então lhe disse Jeremias. E ele continuou falando, como se nada tivesse acontecido, porque, na verdade, nada aconteceu. Porque a primeira característica que eu vi na vida dele ele não se intimida diante do inimigo, ele é perseverante, né? Então, Jeremias apanhou, foi preso, né? Ou seja, teve privações, e na nossa vida o que a gente pode ver algumas coisas que nos privam, algumas coisas que são contrárias à nossa expectativa, porque ninguém fica esperando que alguém chega e açoita, né, e bate na pessoa, ninguém espera isso. Então, algo que sai da sua rotina, né, às vezes um imprevisto financeiro, às vezes uma briga dentro de casa, isso, como o Humberto já falou, já nos desestabiliza e a gente acaba já mudando o nosso discurso. A gente fala no começo da semana, ontem, segunda-feira, eu vou viver uma vida com Deus, vou ficar firme com Deus, e aí na terça-feira vence uma conta, a gente já muda o nosso discurso. Não, mas agora eu não vou para a live porque eu tenho que trabalhar. Então, uma coisa simples já muda o nosso discurso. E Jeremias não. Então, que nós possamos ser perseverantes como Jeremias. E ele continua falando contra aquele que tinham açoitado. Então, assim, não era qualquer coisa que ele estava falando. O povo vai ser entregue, vocês vão... Toda a riqueza dessa cidade vai acabar, e inclusive você, pastor, que me bateu, vai morrer. Então, ele fala contra, ele não se intimida mesmo, né? Porque ele é perseverante naquilo que Deus tinha falado para ele. A segunda coisa que eu vi no Jeremias 25, no 3 e 4, é só aqui que ele fala, né, que, no versículo 3, que durante 23 anos Jeremias foi e ele falou, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu tenho anunciado, mas vocês não escutaram. Então eu achei legal esse começando de madrugada que ele falou, porque não apenas ele fez aquilo que Deus falou para ele, mas ele foi antes, né?
ele começou cedo, ele estava pronto ali. Quando você acorda de madrugada para fazer algo, né, é porque você tem a primeira expectativa de isso acontecer, às vezes quando você vai viajar, às vezes quando eu era criança, né, que a gente tinha um passeio aqui famoso pro Beach Park, então eu quase não dormia à noite por causa da expectativa daquilo, e também pelo compromisso. Quando você vai pro médico, né, quando você tem um compromisso logo cedo, você acorda cedo e você está ali pronto. Então eu vi esse começando de madrugada, Jeremias estava pronto para fazer aquilo que Deus tinha falado para ele. Então ele não somente fez de qualquer forma, mas ele se preparou com antecedência para fazer. Ele, Deus, eu comecei o que o Senhor me falou. E por 23 anos, né? Então, assim, é muito tempo fazendo algo. E a gente fala, poxa, eu li uma semana, eu li um ano a Bíblia, estou bem, glória a Deus. 23 anos, irmãos, falando para alguém que não quer ouvir, né? Então a segunda coisa que eu vi foi... Ele era pronto para obedecer e ele foi paciente, porque por 23 anos ele pregou e ele falou assim, que também ele não era o único, né? Não somente eu, também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, profetas, mas vocês não escutaram. Então ele, além de estar pronto para obedecer e ser paciente, ele era humilde. Ele entendia que ele não era o único profeta do mundo que estava ali anunciando a verdade. Mas ele falou, tem muita mais gente aí que já veio antes de mim e vocês também não ouviram. Então, a humildade também. E por último, Jeremias 28, que a gente leu semana passada. Jeremias 28, do 11, 10 e o 11. Que ele fala, quando ele tem um confronto com Ananias, né, o falso profeta, que até combinou exatamente com o que a pastora começou no começo, falando dos falsos profetas. Ananias vem e enquanto Jeremias está falando, vocês vão ser presos, o cativeiro vai durar 70 anos, todos os utensílios vão ser levados. Ananias se levanta e fala, não é isso não. Deus vai tirar, vai durar 2 anos só, os utensílios vão voltar, e ele começa a mentir, falar mentira. E o povo começa a ouvir aquilo, né? E o que me chamou a atenção de Jeremias foi que no versículo 11, ele fala assim, depois que ele ouviu todas as coisas, né, primeiro ele falou aqui, no versículo 6, amém. Quando Ananias falou, assim faça o Senhor, confirme o Senhor as suas palavras, com o que profetizaste, e torne ele a trazer a Babilônia, a este lugar, os utensílios da casa do Senhor. Quando ele ouviu a palavra do profeta, ele falou, mostre o Senhor, ou mostre você, na verdade, que a sua palavra é verdadeira. Ele não bateu de frente, né? Por quê? Porque eu vi que na vida de Jeremias, ele tinha segurança do chamado dele, né? Ele tinha segurança tanto do que Deus tinha falado para ele, e quanto do que ele estava fazendo ali. Então o cara se levanta falando mentira e falou, confirme a sua palavra. Se a profecia for verdadeira, ela vai, não ficou discutindo. Ele falou, se for verdadeira, amém. Mas aí ele vai e vai embora. Beleza. Quando Deus fala para ele, volta lá. E fala diante de todo o povo que o que ele falou é mentira. Então, intimidade com Deus, segurança do chamado, né? E muita tranquilidade para falar, para ouvir alguém falando mentira. Então, glória a Deus pela vida de Jeremias, e a gente ainda tem muito a aprender com ele. Amém. Pode falar. Um dos pontos que eu anotei também foi bem parecido com o que a Mari terminou agora falando, né, que foi justamente isso. Eu escrevi que Jeremias, ele sabia quem ele era, e ele não se deixou levar por aquilo que estava todo mundo dizendo, né, e ele seguiu firme o que Deus o mandou fazer. Mesmo que todo mundo falasse mentiras e profetizasse mentiras, ele sabia o que era verdade. E o que acontece muitas vezes com a gente? Deus, ele dá uma direção para a nossa vida, a gente fica, amém, glória a Deus. Só que aí chega alguém e fala alguma coisa que não tem a ver com o que Deus falou, a gente já começa a balançar, a gente pensa, será que foi Deus que falou isso para mim mesmo? Será que isso era de Deus? Será que era mesmo a direção de Deus ou será que era coisa da minha cabeça? E a gente acaba duvidando daquilo que Deus falou pra gente. Mas Jeremias, ele tinha certeza de quem Deus era e ele tinha certeza de quem ele era em Deus. A ponto de que o que Deus falou para ele tomou aquilo com verdade, não modificou mediante ao que as outras pessoas estavam fazendo, ao que os outros profetas, né, entre aspas, eles estavam profetizando. Porque se você olha e fala assim, não, mas está todo mundo profetizando isso. E Deus me falou isso, então talvez eu esteja errado. Mas não, ele sabia que o que Deus tinha falado para ele era Deus. Então ele se manteve firme. E depois, né, como a Mari citou esse capítulo e esse versículo, né, o 28,
Deus provou que o que estava todo mundo dizendo, todos os profetas estavam falando, era de fato mentira. E o que ele estava profetizando era verdade. Tanto que ele profetiza, né, que o Ananias vai morrer daqui a 1 ano, e o Ananias morre mesmo depois de 1 ano. E o que ele tinha profetizado era mentira mesmo, né? Então, que a gente possa realmente se manter firme em relação àquilo que Deus fala pra gente, né? Às vezes, assim, ai, não, Deus não mandou mandar uma profecia para o mundo inteiro. Não, mas às vezes Deus te direcionou a fazer alguma coisa, e às vezes quando outra pessoa chega e fala algo que é contrário àquilo que Deus falou, a gente já começa a balançar. Mas isso não pode acontecer, porque se Deus falou, guarda a palavra dele no seu coração e espera se cumprir. Até que um dia se cumpra e a gente possa ver o que Deus falou se realizar. E além disso, eu anotei que Jeremias, né, como a gente já foi falando, ele realmente não teve uma vida fácil, né? A vida dele exigiu renúncia, exigiu sacrifício, tristeza, aflição, por ele ter escolhido servir a Deus. E é por isso que várias vezes durante o livro de Jeremias, inclusive o livro de Lamentações, que a gente ainda vai ler, né, a gente vê Jeremias falando, Jeremias lamentando, chorando, porque realmente ele sofreu. Né? E às vezes as pessoas podem encarar isso como um sinal de fraqueza, né? Mas não, porque mesmo diante de tanto sofrimento que ele teve, ele perseverou e ele foi fiel até o fim. Isso não quer dizer que, então agora eu sirvo a Deus, então eu não vou chorar, eu não vou sofrer, não vai acontecer nada. Não. Pelo contrário, vão ter dias de dúvidas, vão ter dias de tristeza, vão ter dias de lamento. Mas o importante é que a gente permaneça com Deus nesses dias e em todos os outros também, né? E para isso eu separei o... Eita, perdi aqui. O Jeremias 20. Também foi o 20. O Jeremias 20 e o 7, né, que fala: Senhor, tu me persuadiste e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Pois sempre que falo, grito e clamo violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Se eu disser, não farei menção dele, não falarei mais no seu nome, então meu coração arde como fogo, pressionando os meus ossos. Estou exausto de contê-lo e não tenho mais forças. Pois ouço a difamação de muitos, terror por todos os lados. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente envergonhados por seu insucesso, desonra eterna, que jamais será esquecida. Então, Jeremias, ele realmente teve uma vida difícil, pelo chamado, pelo ministério que ele decidiu seguir. E eu anotei assim, para não me prolongar, eu vou só ler o que eu escrevi. Nem sempre o ministério e cumprir o chamado de Deus para nossas vidas vai ser fácil. Ou melhor, não vai ser fácil. Mas para onde nós iremos? O que faremos se não anunciarmos o Evangelho de Cristo para as pessoas? Esse é o nosso propósito. Vamos seguir firmes até o fim, como Jeremias seguiu. E ainda que com todas as suas lamentações ele perseverou e foi fiel. Então que a gente possa aprender com Jeremias. Eu creio que essa foi a maior lição que eu aprendi com Jeremias. Ser fiel a Deus, ser fiel ao que ele nos direcionou a fazer e não desistir no meio do caminho, ainda que com lutas, ainda que com dificuldades. Saber que esse é o nosso propósito, esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, que nós vamos cumprir, em nome de Jesus, até o fim. Amém. Amém. O meu desejo é que nós possamos ter isso como incentivo. Eu não sei se vocês sentem, mas, sei lá, eu sinto uma dor, assim, não sei se é uma dor, é um negócio ruim, mas eu sinto uma coisa ruim quando alguém ouve palavras como essas, assim, de Jeremias, e eu sinto incômodo no meu coração quando alguém fala, é difícil, né? Eu sinto, que se eu falar raiva vai ficar feio, mas não pode ser raiva,
mas também é uma dor, ou é um... Fica bonito, né, esse termo, um desprazer. Mas eu sinto um negócio muito assim, quando alguém ouve, né, os comentários assim, fala, nossa, é difícil, e a pessoa tem uma vontade de retroceder, mas aí eu lembro de todas as outras palavras também que Deus fala, né? E assim, isso tudo só dá vontade de falar, Deus, eu quero ser igual, me sustenta para ser como Ele, né? E algumas pessoas ouvem isso e falam, nossa, é tão difícil, né? Não é difícil. Difícil foi o que Jesus passou. Aquilo é difícil. E Deus não pede aquilo para nós. Ele deu o Filho dele. Então, ouvir isso só dá vontade de falar, meu Deus, eu quero ser como Ele. Né? Então, parênteses. Fala, Ana. O que eu anotei um pouco sobre Jeremias foi que ele, diferente de Pedro e Iscariotes, ele não negou Jesus. Judas Iscariotes, isso. Ele não negou Jesus. Exatamente. Né? Igual que a passagem fala, né? Que Jesus fala para Judas, Judas, antes que o galo cantar, então é Pedro? Não, é só Pedro. Ah, tá. Então é só Pedro. Isso. Não é. Então é só Pedro. Não é Pedro só. Judas, só os Iscariotes que traiu Jesus. O outro é só Isso. Pedro. É Pedro. Pedro é o do galo. Isso. Pedro que negou. Pronto. Pedro Muito do bem. galo. Tá certo. Então, aí ele ia negar Jesus depois de que o galo cantasse. Ou antes que o galo cantasse. Só que ele falou, não, mestre, eu vou morrer pelo Senhor. Eu vou viver pelo Senhor. Vou fazer tudo pelo Senhor. Mas não, ele pecou dizendo que ele ia viver para Deus, que ele não ia, que ele ia viver para o Senhor, que não ia negar o Senhor, mas ele negou 3 vezes. E diferente de Judas, Jeremias não negou Jesus, diferente de Pedro. Isso mesmo. E eu vou ler aqui o Jeremias 27, no versículo 16, que ele fala assim: então eu contei aos sacerdotes e ao povo que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: não deem atenção aos profetas que dizem que logo os tesouros do templo serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira. Vou ler o 17 também. Não os escutem, sirvam ao rei da Babilônia, e assim vocês viverão, porque fazer com que essa cidade vire um monte de ruínas. E Jeremias, ele falava da palavra de Deus. Pedro também falava, mas ele não negou Jesus, Jeremias. Jeremias sempre esteve lá, mesmo que ele fosse arrastado, mesmo que ele fosse preso, mesmo que ele fosse, mesmo que as pessoas rejeitassem a pregação dele, ele sempre estava lá, porque ele queria fazer a vontade de Deus. Ele queria que a palavra de Deus seja pregada. Ele também queria que o povo obedecesse a palavra de Deus, que era não ouvir os falsos mestres, ouvir a palavra de Deus e não prender ele, porque a palavra que ele estava dizendo era a verdadeira. Ela era a palavra que ele tinha que pregar, a palavra que Deus mandou ele ir, porque ele estava lá com um propósito, igual Jesus. Jesus veio aqui para um propósito há 1.000, milhões, bilhões de anos atrás, 2.000 anos atrás, falando a mesma palavra. Ouve meus servos, que eles falam a verdade, se arrependam, peça perdão
de seus pecados. Não ouça esses povos que são maus. Ele veio falando há muito tempo. Então, todos esses dias, esses anos, ele veio falando: ouve meus servos, porque eles falam a verdade. Não ouve os servos maus. E quero ler também Jeremias 13, no versículo 10. Que ele fala assim: esse povo mau não quer ouvir o que eu digo, e sempre foi teimoso. Eles adoram e seguem outros deuses, por isso vão ficar com essa roupa, que não presta mais para nada. E aqui, de frente do povo, Jeremias sempre estava lá, firme, falando da palavra de Deus. Ele nunca perdeu a fé, ele nunca negou Jesus, ele sempre estava confiando em Deus. E por várias vezes, mesmo no momento de alegria ou no momento da tristeza, ele estava com Deus. Ele não foi buscar Deus só no momento que ele estava sendo castigado. Ele não foi buscar Deus só no momento que ele estava chorando, no momento que ele precisava de ajuda. Não, ele buscou a Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, segundos. Ele ficou buscando a Deus, porque ele sabia que Deus era quem poderia ajudar ele. Deus era quem poderia sempre estar ao lado dele, porque não adianta de nada a gente falar da palavra de Deus, mas só falar e não estar com Deus. Isso não adianta. O que adianta é a gente estar em Deus, a gente está sempre com os nossos olhos no Senhor. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. E o último versículo que eu queria ler, capítulo e versículo, é o Jeremias 5:21, que diz assim: preste atenção, povo tolo e sem juízo, vocês que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Vou ler 22. Eu sou o Deus do Senhor. Por que vocês não me temem? Por que não tremem na minha presença? Fui eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não podem passar. E aqui a gente vê a grandeza de Deus, porque Jeremias estava falando dessa grandeza, que mesmo que Deus fez o mar muito grande, ele colocou uma areia para o mar poder não atravessar. E às vezes a gente é assim, a gente quer atravessar, mas Deus não deixa. Por quê? Porque ele é aquela areia, que a gente é o mar, que a gente quer atravessar, a gente às vezes quer pecar, mas Deus é aquela areia que não deixa a gente passar. E não é tão diferente como Jeremias. Jeremias, ele poderia sentir no coração vontade de pecar, não sei, porque na Bíblia não fala, mas ele poderia, porque ele também foi ser humano. Então, ele poderia ter sido aquele mar que queria atravessar, mas Deus, como sendo a nossa areia, não deixou atravessar. E para que nós também possamos sempre lembrar disso, que Jeremias falou da palavra de Deus, não negou Jesus, né? Não negou Deus, diferente de Pedro, e para que nós possamos ser igual a ele e sempre obedecer a ordem da areia, que é Deus, para que nós nunca possamos atravessar dos nossos limites. Glória a Deus, Emanuele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que deu a direção e que ficou muito claro a mensagem a respeito da vida de Jeremias. Que nós entendemos, através de todos os comentários, uma coisa que falta hoje na igreja, que foi a primeira mensagem que Deus deu através do Oi. Eu vejo que o que todos nós admiramos na vida de Jeremias, juntando todos os comentários, é o quê? Uma postura. E por que a gente admira na vida de Jeremias? Porque a gente não vê. A maioria de nós falamos, né, filtrando os comentários e provavelmente filtrando o que os irmãos falaram, salvando assim um ou outro comentário que tenha tido, né, uma exceção, mas filtrando
A gente admira o quê? A perseverança. O cara enfrentar a sociedade, enfrentar a família, não ceder, manter, como a Manu falou, não negar, manter a fé. Sabe, por que a gente admira tanto? Porque nós não vemos. E por que a gente não vê? Porque não é pregado isso. Hoje, o que prega? A vida vai, como a gente falou, né, dos falsos profetas que vocês citaram, os textos bíblicos, do Jeremias. Não, vai ter paz, não, vai dar certo, não, você vai ter prosperidade, não, você vai ficar rico, vai casar, vai ter menino, vai ter casão, não tem problema. E cria-se uma mentalidade de gente frouxa, que só quer casa, carro, comida, roupa lavada. E no final, a gente olha para uma sociedade frouxa, para uma igreja frouxa, sem referência de pessoas a serem admiradas. E a gente vê um cara que apanhou, sofreu, e todo mundo aqui e nos comentários olha para ele assim, de boca aberta. E a gente está admirando um homem que não teve nada. Que Deus falou, não se case. Que Deus falou, não vá e não tenha velório, não faça luto, não chore por ninguém que morra. Não participe de nenhuma festa. E todo mundo aqui e nos comentários está de boca aberta com esse homem. Um homem que abriu mão de tudo, que você e eu fica o tempo todo, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, chorando. Que a gente gasta a maior parte das nossas horas trabalhando e morrendo para conquistar. Só que a hora que a gente passa 1 hora conversando e admirando o cara que renunciou, porque Deus mandou, a tudo aquilo que você, frouxo, passa a vida inteira chorando para ter. E sabe quem é o cara que a gente passou 1 hora admirando aqui? O cara que não teve isso. Que você fica aí chorando a Deus porque quer. Mas olha quem é o cara que a gente admira. O cara que não teve. Está entendendo porque você é frouxo? Está entendendo porque você não peça para nada? Está entendendo porque você não tem as suas orações respondidas? Por isso. Por isso pedis e não receber. Porque pedis mal. Porque o cara admirado durante 1 hora, porque o cara que você fica babando aqui nos comentários é o cara que não casou. É o cara que não teve bens nenhum. Foi o cara que passou a vida inteira jogado de mão em mão, apanhou, sofreu. E o cara que falou, eu volto e prego para você que bateu em mim. Eu volto e prego para você que eu preguei sozinho numa sociedade inteira por 40 anos. Provavelmente a história conta que Jeremias começou a pregar com 20 e terminou com 60. Sem família, sem casamento, jogado para um lado para o outro. E no fim o próprio povo da terra dele pegou ele como escravo e levou para o Egito. Foi a história de Jeremias. E é o cara que a gente admira. E você acorda de manhã, vai trabalhar para comprar sua casa, seu carro, para ter sua casa, seus bens, chorando a Deus. Me dá um marido, me dá uma esposa, me dá um filho, agora eu quero outro. Agora eu quero outro carro, agora eu quero trocar de celular, agora eu quero. Ai meu Deus, por que eu não tenho? E no final lembra o texto de Tiago, pedis e não recebeste porque pedi mal. E a sua casa é um inferno, porque a Bíblia fala, vive em contenda, porque a única coisa que você quer é coisa da terra. É isso. Mas no final do dia, a gente admira aquelas pessoas que não têm o que eu vivo pedindo para ter. Por isso a gente admira Jeremias. Porque ele tem o que eu vivo, ou ele não tem o que eu vivo pedindo para ter. Ele é o cara admirável. Porque nós nos cercamos de falsos mestres. E matamos os mestres de verdade. Por isso Deus começou a palavra de 2 Pedro 2. Nos últimos tempos, nos cercaremos de falsos mestres. Mas você sabe por que existem falsos mestres? Por causa das falsas ovelhas.
Porque falso mestre não existiria se não tivessem falsas ovelhas. Por isso a Manu falou. Só tem falso mestre porque tem falsas ovelhas. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por que Jeremias não negou Jesus? Porque ele era ovelha. Uma nação inteira, só ficou um, Jeremias. Jogado de um lado para o outro. Sem roupa, sem família, sem mulher, sem filho, sem nada. Mas lá, nos heróis da fé, homens pelos quais o mundo não era digno. A gente só admira aquelas pessoas que não têm aquilo pelos quais a gente vive a vida inteira correndo para ter. E no final, eles vão para o céu. E a gente vai ficar aqui na terra, com a nossa casa, com o nosso carro, com os nossos filhos. E eles vão. Pedis e não recebeis. Por que pedis mal? E vai ficar na terra, junto com todos os nossos bens e com a nossa Bíblia. Para a gente ficar lendo. Passa aí arrebatamento. Enquanto o povo está lá no céu, você fica lendo Bíblia aqui na terra. Mas Jeremias, admirado por nós, falsos mestres vão se cercar de falsas ovelhas. Mas as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e seguem. Que no dia de hoje ele não seja só um homem a ser admirado, mas que seja alguém a ser seguido. Não é difícil. Difícil é não ir para o céu. Isso é difícil. Que nós possamos, hoje, não querer ser mais uma falsa ovelha, cercada de falso mestre, mas que a gente possa entender que Jesus veio para nos dar vida e vida abundante, porque Ele é o bom pastor e Ele deu a vida para as suas ovelhas. E Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. As ovelhas de Jesus o seguem. Ele chama ao arrependimento. Não, Ele não quer que a gente morra na cruz, porque Ele já morreu. A única coisa que Ele quer, arrependa-se dos seus pecados, da luxúria, da vaidade, do amor ao mundo. Arrependa-se da mentira. Seja de verdade o que você é na frente e nas costas. Que você possa abrir a porta da sua casa, do seu coração, de verdade. Que nós possamos falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Mas ao teu nome seja a glória, a honra e o poder. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória, a honra e o poder.
Senhor seja dada a glória, a honra e o poder, e que nós tenhamos, Deus, o Senhor como nosso verdadeiro pastor, e que possamos seguir os seus mandamentos, porque o Senhor nos deu cada um deles para que os sigamos à risca, que não tenhamos a sua palavra como coisa de por menos, mas pelo contrário, que possamos segui-la fielmente e entender que ainda que vivamos nessa terra, o nosso coração seja no Senhor, e que sim, podemos viver, desfrutar, mas amar o Senhor acima de tudo, da sociedade, das pressões, e que possamos testemunhar o Senhor onde formos e o que quer que estejamos fazendo. Que Jeremias não seja um personagem, mas um exemplo a ser seguido e vivido por nós. E que possamos seguir aos mestres que ensinam, como o Senhor Jesus: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. Porque caso contrário, de modo algum, herdaremos o reino de Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre todos. Uma terça-feira de bênção, lembrando da palavra, vivendo a palavra, porque é essa que salva, que purifica, como disse o Senhor. Estamos limpos pela palavra. Deus abençoe.